Oi, meu nome é Jennifer e eu vou falar um pouquinho da interpretação que eu tive do livro Capitães de Areia. Primeiro eu quero falar sobre o contexto. Ele foi um livro publicado em 1937, e isso estava no Estado Novo. E ele foi um dos livros que foram censurados. E ele foi censurado justamente por conter diversas críticas sociais e expor diversas coisas. E ele expõe essas coisas que as pessoas não queriam ver, não queriam aceitar que eram erradas. O livro ele conta a história de crianças que moravam em um trapiche, cometiam diversos crimes, desde roubos simples até estupros. E também vale ressaltar que o estupro ele é tratado como algo comum, algo que acontecia no cotidiano da cidade. Em relação aos personagens, eu gostaria de destacar dois, que é a Dora e o Sem Pernas. Que os personagens em geral, eles, pra mim, eles são de certa forma caracterizados. Não seria caracterizados, eles são estereotipados. Por exemplo, a Dora. Ela representava tanto mãe, irmã, quanto amiga, quanto mulher, quanto novo, mas ainda assim uma criança. Então a gente tem tudo isso. E a gente tem também uma coisa que vem desde as literaturas mais antigas, né? Que é a questão da donzela guerreira, que no processo de aceitação, no processo de aceitação dela pelos Capitães de Areia, ela passou de donzela para donzela guerreira. E eu trouxe um trecho para poder exemplificar essa parte da representação dela de mãe, irmã, mulher, amiga e noiva, e dessa parte de donzela guerreira. Mas Dora fora mais valente que elas. Era apenas uma menina, viver igual a um dos Capitães de Areia. E todos sabem que o Capitão de Areia é igual a um homem valente. Dora vivera com eles, fora mãe para todos eles, mas fora irmã também. Correra com eles pelas ruas, invadira casas, batera carteiras, brigara com o grupo de Ezequiel. Depois, para Pedro Bala, fora noiva e esposa. Então tem tudo isso dessa representação dela e dessa questão de donzela guerreira. O Sem Pernas, também eu queria destacar ele, porque pra mim ele é um dos personagens mais profundos. Ele é um personagem conflituoso. Por exemplo, na cena que ele é enviado pra casa do advogado e da esposa dele, que tinham perdido um filho, pra poder orquestrar o roubo. E ele tem a fala, que fala assim, que ele iria trair as pessoas que estão tratando bem deles, mas também não pode trair os Capitães de Areia. E nisso também tem a questão das leis dos Capitães de Areias, que eram leis que o grupo entendia, que o grupo respeitava. E eu trouxe esse trecho para poder exemplificar esse conflito disso e apresentar essas leis também, que o Sem Pernas fala. Os Capitães de Areia eram seus companheiros, iguais a ele. Eram vítimas de todos os demais, pensava Sem Pernas. E agora sentia que os estava abandonando, que estava passando para o outro lado. Com esse pensamento se sobressaltou, sentou-se. Não, ele não os trairia. Antes de tudo, estava a lei do grupo, a lei dos Capitães de Areia. Os que traíram eram expulsos e nada de bom eles esperavam no mundo. Então tem essa questão, né, do conflito. Ele era um personagem conflituoso. E dentre os personagens, a gente tem aqueles que ajudam os Capitães de Areia e aqueles que atacam. Aqueles que ajudam, por exemplo, a gente tem o Padre José Pedro, a Dona Ninha. E aqueles atacam, a gente tem as instituições, né? O Estado, a polícia, o orfanato, a igreja, até a mídia. As reportagens atacavam eles. E nisso, a gente tem o livro tem a capacidade de nos fazer torcer para os meninos que cometiam os crimes, que cometiam os crimes, que faz a gente ter empatia por eles, a gente entende eles. E a gente torce pela capacidade de sobrevivência deles. E também tem uma visão maniqueísta, uma contraposição do bem e do mal, dos pobres e dos ricos, sendo bem os pobres e os ricos o mal. Apresenta também uma visão comunista, que é uma característica, né, do escritor. Também tem traços modernistas, por exemplo, a linguagem simplificada, mais coloquial. Tem também o neorrealismo, com a visão crítica dos problemas da sociedade.
E tem contrastes, tem um equilíbrio entre o brusco, o impactante, com o romântico e o lírico, que ao mesmo tempo que tem todas aquelas críticas, tem aquelas cenas muito pesadas, tem também um tom lírico, um tom melódico. E com isso, ele traz as problemáticas, nos faz refletir, mas também é um livro que prende, justamente por esse tom mais lírico, mais melódico. Em relação às críticas, o livro tem diversas críticas, por exemplo, as desigualdades que é apresentada em torno de todo o livro, o racismo, autoritarismo, corrupção do clero, abuso infantil, estupro, tortura, a intolerância religiosa e a questão da liberdade. Eu trouxe algumas cenas para poder exemplificar essas críticas. Por exemplo, de racismo, a gente tem essa cena que fala assim: Padre, o senhor é um homem bom. Teve vontade de dizer que o padre era bom como João Grande, mas pensou que talvez o padre se ofendesse se ele o comparasse ao negro. Mas tem essa parte, né, que talvez o padre se ofendesse se ele se comparasse ao negro. Então tem essa questão do racismo. Tem também a cena do roubo sem motivo da estátua de Ogum, simplesmente por intolerância religiosa. Tem a cena da corrupção do clero, que o padre, que depois do padre José Pedro falar, esse outro padre, ele consola as aduladoras e ele fala: esses padres recém-ordenados estragam a vida da gente. Então tem essa questão da corrupção do clero. Tem também sobre a questão do abuso, né, da tortura no reformatório. Numa das primeiras cenas do livro já fala dessa mãe que fala que o filho dela ficou lá por 6 meses e se ela não tivesse tirado ele de lá, ele talvez teria morrido. Que o diretor gosta de apanhar, o diretor gosta de bater, de chicotear as crianças. Tem também a cena da tortura do Pedro Bala, que o diretor do reformatório fala pro cara que tá segurando o Pedro Bala, e a cena é assim: leve pra junto dos outros? O quê? Não! Pra começar, metam na cafua. Vamos ver se ele sai um pouco mais regenerado de lá. Então isso já é uma tortura com uma criança. E nessa cena o Pedro Bala já vê como a liberdade é um bem tão precioso. Ele até fala que a liberdade é o bem maior do mundo. E nessa questão da liberdade, tem também uma frase do Sem Pernas que ele falava que ele achava que a alegria da liberdade era pouca para a desgraça daquela vida. Desgraça que os cercava e os estrangulava. Havia, a verdade, a grande liberdade das ruas, mas também havia o abandono de qualquer carinho e a falta de todas as palavras boas. Então tem essa questão da liberdade, mas também tem esse lado ruim. Eu queria também destacar umas das cenas que mais me impactaram, que foi uma das cenas que eu parei e tive que refletir muito sobre tudo que eu já tinha lido do livro e tudo que eu ainda ia ler, que é a cena do carrossel. Porque ao longo de todo o livro, os capitães eles são tratados como homens, como meninos homens. Eles bebem, eles fumam, eles orquestram roubos, eles estupram e tudo mais. Mas nessa cena do carrossel, é possível ver como eles ficam maravilhados com o carrossel, como eles são crianças. E isso faz a gente refletir se eles não são crianças nas outras partes do livro. E como eles seriam se eles tivessem tido as outras oportunidades. De como as pessoas, elas não nascem mais. Elas não nascem criminosas, elas se tornam assim. Isso é construído a partir das condições, do meio, que influenciam na formação das pessoas. De que eu também percebi que essas crianças, elas são 2 vezes órfãos, tanto de pais quanto das outras instituições, como a polícia, a igreja, o Estado, que deveriam ajudar elas. No final, a gente tem a morte da Dora, que é um divisor na vida e no percurso dos Capitães de Areia, e é a parte dela que eu acho que os meninos, eles viram homens em si, que eles vão para o futuro, que passam para a idealização da liberdade de cada um deles. E
capítulo que retrata a morte da Dora, pra mim, talvez ele seja um dos mais poéticos de todo o livro, que é uma pausa em tudo aquilo que é a vida no tapete, desse turbilhão que é a vida no tapete, pelas ruas da Bahia, e vem para os nossos olhos de leitores como o peso de um luto. E depois dessa cena a gente ainda tem a tentativa de suicídio do Pedro Bala, o suicídio do Sem Pernas, e depois o professor vai estudar arte e o Pedro Bala vai ser um sindicalista e tudo mais. E o professor começa a pintar a vida das crianças. Ele começa a expor o que eles viviam. E tem essa passagem para a vida adulta. E para finalizar minha fala, eu queria falar sobre o final do livro e como a mensagem que o livro deixa, né? E essa questão da liberdade. Essa é uma passagem que fala sobre a liberdade, que fala que ela é uma voz, que ela vem da lembrança, por exemplo, ela vem da lembrança de Dora, valente lutadora. É uma voz poderosa como nenhuma outra, voz que atravessa a cidade, vem de todos os lados. É voz que traz o bem maior que o mundo, o bem que é igual ao sol, mesmo maior que o sol, a liberdade. E depois, no finalzinho, tem a parte, voz poderosa que o chama, voz de toda a cidade pobre da Bahia, voz da liberdade, a revolução chama Pedro Bala. E nesse finalzinho demonstra o quanto a liberdade é importante. Então eu acho que isso demonstra o quanto a revolução é importante, a liberdade é importante. Então eu acho que é isso, que essa mensagem que o livro deixa, além de todas as outras, né? Essa é uma das mensagens que o livro deixa. Então é isso. Muito obrigada por prestar atenção até aqui. Tchau.